A gente não gosta de ser enganado, e menos ainda de cometer enganos. Mas na música é diferente. A cadência de engano é um procedimento que dinamiza a harmonia e expande a sintaxe musical. Muitos músicos chamam de cadência de engano quando temos uma dominante seguida por qualquer outro acorde que não seja a tônica. Outros, no entanto, indicam que a resolução de engano é feita apenas no sexto grau. Quando o discurso harmônico notadamente se encaminha para uma resolução dominante tônica, podem ocorrer 4 coisas. A resolução. O discurso termina na dominante, ou seja, ele não resolve, gerando a suspensão de uma pergunta ou um questionamento. Podemos ter um desvio no caminho com alterações, surpresas. E podemos ter uma resolução enganosa. E estas duas últimas categorias podem até nos confundir, nos enganar. Por isso eu sempre me lembro de um professor que eu tive e que toda hora falava: seu ouvido é seu juiz. Hoje nós vamos pensar como uma dominante se resolve. Verdadeiramente, apenas com a resolução da sensível sobre o primeiro grau na tônica. No acorde de dominante, a sensível é a terça, e ela possui uma instabilidade, uma certa tensão que se resolve meio tom acima. Quando colocamos a sétima no acorde de dominante, a resolução fica ainda mais direcionada, pois o trítono potencializa uma dupla resolução. A terça, que é a sensível, vai para a tônica, e a sétima vai para a terça desta tônica. A cadência de engano convencional é feita sobre o sexto grau, pois o sexto grau também é contemplado com a resolução do trítono. A sensível resolve, mas não na tônica, e sim na terça do sexto grau. Esta é a sensação de engano. A sensível se resolve em outra função. E como fica no modo menor? É a mesma coisa. A gente substitui o primeiro grau pelo sexto. O quinto e o sexto grau são vizinhos, ou seja, não possuem notas em comum. E seguindo a regra básica de condução de vozes, deveríamos caminhar com as vozes superiores em movimento contrário ao baixo. No entanto, na harmonia tonal, resolver a sensível é condição necessária. Se não resolvermos a sensível, a progressão adquire um contorno modal. Se a sensível estiver em uma voz intermediária, uma outra voz pode resolver por ela. Mas se ela estiver na voz superior, essa falha é gritante. Por isso, quando temos uma cadência de engano a 4 vozes, muitas vezes optamos por uma conclusão com a terça dobrada. Uma surpresa maior é quando fazemos uma cadência de engano com empréstimo modal. O que é um empréstimo modal? Na maioria das vezes, é quando substituímos uma função pelo respectivo grau de sua tonalidade homônima. O termo assusta, mas tonalidades homônimas são tonalidades com o mesmo nome, ou seja, Dó maior e Dó menor. O empréstimo modal mais conhecido é a picardia, finalizando uma cadência de tonalidade menor em sua tônica maior.
Também podemos fazer uma cadência plagal com empréstimo modal. E como fica uma cadência de engano com empréstimo modal? A cadência de engano não é conclusiva, ela não finaliza nada. É um recurso que geralmente usamos para adiar a resolução da tônica ou até como caminho para uma modulação ou tonicização. Além do empréstimo modal, há outros elementos que causam surpresas. Mas como será que nosso ouvido julga estas cadências? Boas reflexões e até a próxima.